Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fabiana, tô aqui mais um dia para gravar o nosso devocional. Hoje, dia 25 de janeiro, é o nosso 25º dia. Vamos lá? O livro que a gente está usando é esse daqui, do pastor André Fernandes. Hoje é um bom dia para viver milagres. Perdoe a si mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Muitas vezes não nos sentimos aptos a acessar ao Senhor. Sentimos-nos sujos. Isso acontece porque ainda não compreendemos que, por meio de Jesus, somos livres da culpa. Ele foi crucificado por nossos pecados e, por causa do seu sacrifício, podemos entrar em sua presença libertos do peso da culpa e do pecado. Pastor, você está dizendo que eu não vou mais pecar? Não. Nossa natureza é pecaminosa. Mas no processo de santificação, compreendemos que, por mais que pequemos, precisamos colocar toda a culpa aos pés do Senhor e entrar em sua presença para continuar sendo santificado. E aqui eu quero compartilhar com você uma chave. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais santo eu me torno, e assim vou vencendo o pecado. Só com Ele você terá a capacidade necessária para vencer o pecado. Sua luta não deve ser contra o pecado, mas sim contra a estratégia do inferno para afastar você de Deus. Uma delas é a culpa. Reconheça seus pecados. Admiti-los é o primeiro passo. Isso envolve uma avaliação honesta de suas ações e seus sentimentos. Confesse seus pecados a Deus. Confessar significa falar com Deus sobre os seus erros, com sinceridade e arrependimento. A oração é o meio pelo qual você pode confessar suas falhas. Aceite o perdão de Deus. Acredite na sua promessa de que, ao confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Mude seu comportamento. Depois de ser perdoado, busque viver de acordo com a vontade de Deus. Faça mudanças necessárias para evitar cometer os mesmos erros. Pratique o auto-perdão. Lembre-se que, se Deus o perdoou, você também deve se perdoar. Aceite que o Senhor já o perdoou. Você precisa se perdoar também. Oi, então, pessoal, com a leitura de hoje, qual é a interpretação que eu fiz, né? Que lição que eu tiro daqui, né? Perdoar a si mesmo. Quantas vezes a gente consegue perdoar o próximo, mas quando é conosco, a gente não consegue, é mais difícil, né? A gente se sente mais sujo e tudo mais. Então aqui diz, quanto mais me aproximo do Senhor, eu vou vencendo do pecado. O Senhor vai nos dando essa força para poder resistir às tentações. A sua luta não deve ser contra o pecado, mas contra as estratégias do inferno para afastar você de Deus. Então é a gente se manter firme e saber que quando vem aquela vozinha assim na nossa cabeça, que a gente tem que ficar firme, que a gente não pode cair na tentação, independente do que seja o pecado, né? Que a gente tem que se fortalecer em Deus. Pratique o perdão. Lembre-se que se Deus o perdoou, você também deve se perdoar, né? O que eu disse agora no começo. É tão mais difícil a gente se perdoar, tão mais difícil a gente olhar pra gente com esses olhos de carinho, de piedade, de perdão. E a mensagem, então, que eu deixo aqui pra mim também e pra vocês, é que a gente seja forte aí na luta diária, na batalha diária contra as tentações, contra os pecados. E que a gente cuide da gente como Deus cuida de nós.